crescimento, o aumento da insegurança jurídica, quando ele se adiciona a imprevisibilidade e a volatilidade, vão começando a tornar um ambiente quase insuportável. E aí eu tenho uma preocupação, não sei se vocês concordam com esse diagnóstico. Você falou agora há pouco das emendas, que o governo Bolsonaro teve que, em algum momento, se render ao Congresso, percebeu que não tinha jeito. O Temer já fez uma condução muito mais habilidosa, mas o que eu vejo hoje é que, independente do presidente que chega em 2026, a única alternativa que ele tem é ser muito popular. Porque eu vejo um executivo cada vez mais enfraquecido em relação ao próprio Supremo, ao Judiciário e ao Congresso, né? Porque o Congresso hoje não precisa do Executivo para fazer campanha e não precisa do Executivo para emenda. Então, na verdade, não precisa do Executivo para nada, né? E o Supremo vem cada vez mais legislando, né? Isso preocupa vocês? Adiciona a pimenta nesse... Preocupa. Eu estou até trabalhando com um cientista político lá do INSPER, o Carlos Mello, a gente está trabalhando nessa análise do enfraquecimento do Executivo frente ao Legislativo. Não estamos nem colocando o Judiciário na conversa para não complicar. Além do aumento das emendas, você tem outros fatores. As medidas provisórias que davam maior poder ao Executivo. A gente lembra lá na época do Fernando Henrique, ele reeditava quantas vezes ele quisesse. Hoje as medidas provisórias estão muito enfraquecidas, né? Você tem os vetos presidenciais, que até 2013 não caíam, porque o Congresso não tinha uma norma interna de como julgar, de como votar os vetos. A partir de 2013, os vetos presidenciais estão caindo fortemente, né? O Congresso também aprendeu que legislar via PEC é uma boa, porque PEC não está sujeito a veto. Então você vê ao longo do tempo um aumento muito forte das emendas constitucionais propostas pelo próprio Legislativo. Quando você vê a estatística da legislação aprovada, das leis aprovadas pelo Congresso, 20 anos atrás era alguma coisa como 60%, 65% de origem no Executivo. Hoje, aproximadamente 30% só tem origem no Executivo. Então, o Congresso conseguiu priorizar a pauta dele frente à pauta do Executivo. Então, isso realmente diminuiu muito o espaço do Legislativo. Por outro lado, e aí eu gostaria de puxar de volta... Do Executivo, perdão. Mas para puxar de volta para o nosso trabalho aqui, um outro aspecto que ainda não foi falado, que é muito importante, é a grande relevância dos avanços institucionais, né? Então você aprovou a autonomia do Banco Central e aí tem uma diferença básica no fim de governo Dilma com o fim de governo Bolsonaro, que foi a questão da manipulação do câmbio, né? Que o Banco Central autônomo não interviu no câmbio na véspera da eleição, agora Bolsonaro versus Lula, frente a uma forte intervenção lá no final do mandato Dilma, né? Então, isso demonstra que a gente tem também alguns avanços e como eles são relevantes para tentar ir desatando esse nó que a gente vive. Mas acho que esse ponto judiciário, complementando, né, ele é crucial, porque isso é parte do desastre econômico brasileiro. Né? Primeiro, a reforma trabalhista, quando a gente olha os dados, os primeiros dados, alguns anos depois, digo que ela teve um grande sucesso no mercado de trabalho, beneficiando o trabalhador também, gerando emprego, ajudando a ter emprego. O contencioso caiu. Né? Várias medidas estão sendo revertidas. O judiciário tem uma tradição por anglo-saxã de uma certa autocontenção do judiciário, de respeitar agências reguladoras, de respeitar a democracia e as eleições. No Brasil é muito mais tênue. Né? Você tem maneiras muito criativas de dizer, olha, essa lei aqui, veja bem, não pode. Ou não é assim. Né? Você rompe contratos de crédito com facilidade. Você acompanhou o mercado de leasing, era um mercado de 110 bilhões de reais em 2009, virou um mercado de 10 bilhões de reais 10 anos depois. Né? E parte foi com aquelas medidas, né? Olha, eu estou inadimplente, mas eu paguei 70% da dívida, o carro é mais meu do que da empresa de leasing. E o nosso judiciário deu, não conheço país do mundo que faça isso. Isso é só um exemplo de vários. E a reação é não te dou mais o carro. E a jurisprudência muda com frequência. Né? Isso não vale só na questão do judiciário das leis. Isso vale na questão tributária, né? Que é todo esse contencioso. Então tem uma certa disfuncionalidade no Brasil
né? De ter leis incrivelmente complexas, por vezes elas são contraditórias. A gente gosta de especificar tudo na lei, né? É uma característica nossa, tem que ter o detalhezinho na lei. As leis, em geral, elas não fecham, então se abre espaço para múltiplas interpretações. Tem uma certa autonomia do judiciário e fala, olha, eu tenho que olhar um bem acima de tudo, e por esse bem acima de tudo eu vou dizer que esta lei ou esse contrato juridicamente perfeito, feito como um acordo, não vale. E isso gera muito mais incerteza. É muito difícil investir em infraestrutura no Brasil. E quanto mais longo o investimento e mais comprometimento de capital, mais difícil é. A gente não vai achar que a gente vai construir uma infraestrutura como a chinesa. Em alguns não vai. Não vai. Né? Agências reguladoras. A gente não valoriza agências de Estado. Elas são frágeis tanto frente ao judiciário quanto frente ao executivo. Bom, vai ter problemas de energia, não vai ter muita mágica aqui. Então, eu acho que esse tema que você levantou, ele é muito importante se o país quiser voltar, ter um crescimento mais regular, menos volátil, né, e maior nos próximos anos, e sair dessa armadilha de renda média baixa que a gente está cada vez pior. Só que a complexidade é que desse ponto não depende do executivo, né? Isso tem que ter um diálogo, eu acho que tem que ter um diálogo, está faltando um diálogo estruturado, né, na sociedade, porque esse descontrole institucional no Brasil, então você aprova uma emenda constitucional e respeita, e não, veja bem, eu acho que não, assim, a gente precisa arrumar um pouco essa casa, porque realmente eu acho que o país está, nesse caso, a nossa disfuncionalidade está muito grande. Depende do... Fala. Nesse próprio caso das emendas, assim, a gente está num movimento claramente pendular, né? A gente sai de um executivo que eu considero, assim, era muito forte até 2014, e eu digo isso, assim, porque eu tive a oportunidade de estar como secretário numa prefeitura e, assim, por mais que a base aliada conseguisse emenda em todo o processo político, etc., se não tivesse completamente alinhado com o Planalto, a emenda não se executava. Então você fazia todo um planejamento estratégico na prefeitura, de uma prefeitura relativamente pobre, que dependia dos projetos da verba do orçamento federal. Aquilo não ia à frente justamente porque você tinha um executivo que, se o ministro dissesse não, se o presidente dissesse não, por mais que num jogo político, parlamentar e democrático os deputados conseguissem, ele não conseguia executar e a prefeitura não tinha acesso àquele recurso. Era assim até 2014. 2015, já no processo do impeachment, acho que o presidente da Câmara então conseguiu fazer aquele primeiro movimento e acabar também com a questão do processo de financiamento privado, né, e passou a ser público, enfim. Foi todo um movimento que era um executivo muito forte e agora a gente está indo para um legislativo muito forte, e aí vem essa preocupação genuína do Marcos Mendes. Então talvez a sociedade precise achar uma moderação nesse movimento pendulado muito forte do executivo para um legislativo muito forte, e aí, nesse meio termo, diminuir essa disfuncionalidade institucional que o Marcos Lisboa está falando aqui. Essa é a minha maneira de ver. Assim. Acho que os dois caminhos, aquele executivo ali também, eu acho que não era salutar, era um executivo que ele, inclusive, dava muito incentivos, assim, muita clareza de que quem chegasse ao poder, a chance de se perpetuar era muito grande, porque era fácil você fazer a coalizão, tomar todo mundo, e a sua agenda era agenda dominante, assim, ainda que aquilo não fosse a voz popular, não é? Que às vezes a gente muitas vezes via isso. Então, a sociedade, acho que tem que achar uma moderação em um meio do caminho. Esse caminho também para onde está indo, eu concordo com o Marcos, também não me parece ser muito legal. Chegou agora no Market Makers? Então vou deixar aqui e aqui os 2 melhores episódios do canal, na minha opinião. E também clica aqui e inscreva-se no canal.